Olá, hoje eu quero conversar com você que não entende porque ora tanto e Deus não atende você. Você que está em uma aflição aí tremenda, passando por uma dificuldade horrorosa, difícil mesmo, e Deus não atende você. E o seu sofrimento só aumenta. É com você que eu quero conversar hoje. E para melhorar essa nossa conversa, vamos inserir aqui um terceiro elemento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, falando da parte provas voluntárias, o verdadeiro cilício, que está no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o texto do Evangelho inicia dizendo assim: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. A gente não pergunta, né? Se a gente pode amenizar nosso sofrimento? E aí os espíritos dizem assim: essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar. Se não é bem sucedido, nunca, porém, numa inteligência que seria mais preguiça do que virtude. Então esse trechinho, ele inicia respondendo com uma clareza imensa de que nós temos o direito de procurar amenizar o nosso sofrimento. O que nós não podemos é pedir a Deus para não passar por ele. O sofrimento, ele tem uma finalidade. Vamos começar essa conversa considerando sempre que Deus é perfeito. E se Deus é perfeito e nos gerencia, Ele permitiu que nós vivenciássemos esse sofrimento presente, essa aflição dolorosa pela qual nós estamos passando, cada um com a sua ou com as suas, não é? Então, se Deus existe e permitiu, então nós precisamos passar por isso, fato. Ah, mas isso aí é muito fatalista, né? Mas veja bem, olhe para trás, observe a sua história. Quantas vezes você não já viveu sofrimentos, dores, situações diversas, que colocou você em perigo, que colocou você em desespero, em desequilíbrio, em aflições tremendas, e você superou todas elas? Olhe para trás, as que você não superou, mas o que você aprendeu com elas. Olhe para trás e observe quem você era antes de viver essas provas, essas dores, e hoje a pessoa que você está. Sim, porque você não é, tá? Você está. Daqui a 2, 3 dias você será outra. Daqui a 5 meses outra pessoa. Daqui a 10 anos outra pessoa. Ninguém nasce e morre, Gabriela. Todo mundo se transforma. Não iremos dormir no mesmo dia da forma como acordamos. Então, estamos sujeitos a passar por provas que nós mesmos rogamos para vivenciá-las no que tange a nossa condição moral necessitada de ajustes. Antes de nós reencarnarmos, nós pedimos para passar por certos sofrimentos, porque nós sabíamos que tínhamos tendências tão duras e fortalecidas no mal, que dificilmente, com conselhos e orientação, nós conseguiríamos transpô-las, a não ser que, vivenciando a experiência da dor, nós conseguiríamos nos superarmos através de uma transformação definitiva e benfazeja. Aí você vai dizer: olha, mas você está fazendo apologia ao sofrimento, à dor, né? Não, não estou, tá? O sofrimento é necessário em função da condição que nós nos encontramos nesse planeta de provas e de expiações,
né? Ainda estamos num planeta onde o mal predomina, eis a nossa sintonia, só estamos aqui porque ainda temos muito o que melhorar. Porém, temos o direito, apesar de não termos o direito de pedir para não sofrer, temos o direito de pedir para amenizar esse sofrimento, ou de buscar essa amenização. E aí eu vou trazer aqui para a gente refletir um pouco também de uma outra fala de Jesus Cristo, quando ele diz que com ele o jugo é leve. Eu gosto muito de trazer isso, porque não custa nunca lembrar que o jugo de Jesus são os ensinamentos dele. Ele nos ensinou, ele nos propôs, na verdade, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele nos propôs, nós sempre em situações de aflição, tentarmos nos resignarmos. É difícil, muito difícil. Ninguém disse que seria fácil, nunca. Tá? Ainda mais na condição que a gente se encontra de comodismo, de egoísmo, né? Mergulhados num orgulho que muitas vezes não nos deixa perceber o universo em nossa volta, né? E aí, Jesus, quando traz o jugo com ele é leve, ele está querendo nos dizer o seguinte: observe o que eu ensinei, utilize na tua aflição. E o que é isso? É buscar ser pacificador ao invés de jogar gasolina nas fogueiras das discussões ou das contrariedades. É buscar a serenidade quando você percebe que tudo vai piorar bastante dependendo do que você diga, deixe de fazer ou faça. É buscar a paciência, sabendo que lidar com aquele irmão é difícil, ou lidar com aquela situação é difícil porque é demorada, né? Então eu vou buscar a paciência. É buscar ser indulgente com aquela criatura que não está compreendendo o bem ainda e se compraz no mal. Então, o jugo de Jesus, ele nos concede ferramentas de trabalho emocional, psicológico, para que nós consigamos passar pelas situações de sofrimento, as situações de prova, sentindo menos dor, amenizando a nossa dor. Mas o que é que nós fazemos mergulhados nesse processo de prova, de dor? Nós reclamamos, e reclamamos muito. Nós rogamos todo tipo de praga. Nós desejamos o mal ao outro. Nós compreendemos a necessidade daquela dor naquele momento. Não conseguimos sequer cogitar que aquela prova, aquela dor, o sofrimento que a gente está vivenciando naquele momento, ele veio de uma forma muito natural e só veio porque era necessário. A gente não consegue nem lembrar disso. Então, com o jugo de Jesus, a gente vai começar a lembrar que nós somos criaturas inteligentes, que raciocinamos e que precisamos, antes de mais nada, buscar o nosso equilíbrio. Encontrando esse equilíbrio, a gente, no mínimo, vai encontrar a serenidade para estabelecer uma conexão com Deus, entrar em oração, que é importantíssimo, funciona, você só não enxerga o efeito, mas ela funciona. Você se cerca de sintonia benfazeja, de espíritos de luz que vão lhe inspirar nos melhores desejos, nas melhores atitudes, resta você se abrir. Porque se você se mantiver fechado, cultivando o ódio e a falta de perdão, você não vai conseguir ouvir, nem assimilar as boas ideias que os espíritos de luz, por vezes, estão ali ao seu lado, tentando passar para você. Então, nós precisamos acerenar a mente, entrar em oração, rogar a Deus essa condição de autoconhecimento, tentar aplicar as ferramentas da pacificação, da caridade, da indulgência, não só para com o outro, mas principalmente com a gente. Porque se nós fizermos isso conosco, estaremos antes de tudo nos revestindo de amor. E fazendo isso, a gente consegue doar esse amor para o mundo, para a vida e para os outros. Então, gente, não é tão difícil não. É uma questão de se esforçar. É difícil a gente lutar conosco, mas não com as coisas que Jesus nos ensinou para favorecer a nossa caminhada. Vamos observá-las, vamos mergulhar nossa cabecinha algumas horas do dia no Evangelho de Jesus. Vamos buscar isso de lá, nos beneficiar através disso. Vamos orar mais? Quantas vezes você está orando por dia? As suas orações são honestas ou são mecânicas? Pense nisso, reflita um pouco, veja que não é difícil. Se você tentar, você vai conseguir não angariar mais provas além das que você já tem.
e lutar para ser mais feliz pouco a pouco com as ferramentas que nos foram concedidas. Um abraço e tudo de bom!